juntos Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. O desenvolvimento principal dele vai do versículo 4 até o versículo 10. Do versículo 4 até o versículo 6, o título é Tu és ilustre. E do versículo 7 até o versículo 10, o título é Tu és terrível. Deus é ilustre e é terrível. Nós estamos nessa primeira parte do desenvolvimento. Tu és ilustre. Ilustre. Versículos 4, 5 e 6. Esse texto está dividido da seguinte forma. O versículo 4, glorioso. Tu és glorioso. Foi o que nós vimos no domingo passado. E hoje vamos ver aqui os versículos 5 e 6, cujo título é Valentes, tá? E o significado desse título é que, diante de Deus, a valentia humana não vale nada. Deus ri dos valentes, Deus ri dos poderosos, Deus ri dos, usando uma linguagem atual, dos empoderados hoje em dia, tá? Deus ri deles, pensando que tem poder e não tem nada, porque poderoso é o nosso Deus. Estes dois versículos, 5 e 6 aí, valentes, estão divididos da seguinte forma. Hoje vamos ver os 5, cujo título é Despojados, como Deus despoja esses poderosos, como Deus despoja esses valentes. E vamos ver na semana que vem, pela graça do Senhor, domingo de manhã, o versículo 6, paralisados. Deus paralisa as forças dos ímpios a hora que Ele quiser. Saber que Deus pode dar um basta em tudo isso na hora que Ele quiser. A hora que Ele quiser, Ele dá um basta em tudo que está acontecendo nesse mundo. E essa hora vai chegar. E essa hora está chegando. Deus vai dar um basta em tudo isso que está acontecendo aí no mundo. Está todo mundo muito empoderado. Deus vai dar um basta nisso. E dizer e mostrar quem é o onipotente. Quem é o todo-poderoso. Ele é o nosso Deus. Hoje vamos ficar com o versículo 5, aí, cujo título é Despojados. Asaf orou assim, dizendo: Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Vamos repetir? Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Aleluia.
Eu quero começar com esse verbo despojar, que está aqui. Despojados. Despojados foram os de ânimo forte. Despojados. Verbo despojar, que também tem o substantivo despojo. Despojo. O que era o despojo? O despojo era os espólios de guerra. Quando um exército triunfava na guerra contra o exército inimigo, eles não só matavam os inimigos, como também tiravam deles todos os seus bens, todas as suas riquezas. Isso era despojar, isso era o despojo. O exército vencedor era até uma norma de guerra, era até uma lei de guerra, que o exército vencedor tinha o direito de ficar com todas as riquezas do exército inimigo derrotado. Despojar o exército inimigo. Quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, foi uma guerra que o povo hebreu não precisou pegar em armas, porque Deus guerreou por eles contra os egípcios, enviando as 10 pragas. E Deus ainda fez com que, ordenou que todos os hebreus, homens e mulheres, fossem aos seus vizinhos egípcios e pedissem ouro e prata, pedras preciosas, bens deles. E Deus mesmo tocou o coração dos egípcios para eles não resistirem a esse pedido. E eles então os egípcios foram dando para os hebreus o seu ouro, o seu dinheiro, os seus tesouros, suas riquezas, de tal modo que os hebreus saíram do Egito carregando tesouros de riquezas, e dessa forma Deus despojou o Egito, que havia se tornado, graças a um homem de Deus, José, a nação mais rica e mais poderosa daquela época, depois daqueles 7 anos de fome que foram profetizados lá nas vacas magras. Deus despojou o Egito. Quando Abraão soube que o seu sobrinho Ló tinha sido sequestrado pelas nações cananitas, e estava ali havendo uma guerra entre alguns exércitos dos cananitas, Abraão pegou apenas 300 homens valentes, e em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Abraão foi guerrear contra esses exércitos para resgatar o seu sobrinho Ló. E Deus estava tão presente na vida de Abraão que o tornou vencedor. Ele resgatou Ló, venceu todos aqueles exércitos e tirou os despojos, pegou as riquezas de todos eles e voltava então para sua casa, quando ao seu encontro veio Jesus na pessoa do sacerdote Melquisedeque, e Abraão, de todos os despojos que ele conquistou, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Esse é o dízimo cristão. O dízimo cristão não é o de Malaquias 3. O dízimo cristão é o dízimo de Abraão. Por isso somos filhos de Abraão, andamos nas pisadas de Abraão. De tudo quanto você conquista, o dízimo é de Deus. O dízimo é de Jesus. O dízimo é do Evangelho. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Nós damos o dízimo, a pregação do Evangelho. E o dízimo também tem característica de
primícias, como diz em Provérbios. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. De tudo que você ganha, o primeiro gasto que você tem que ter não é com você, não é com a sua família, não é com os seus filhos, não é com a sua casa. As primícias é o dízimo entregue a Jesus, representado em Melquisedeque. É assim que andamos pela fé, e dar o dízimo faz parte de viver pela fé. E quem não dá está sendo descrente diante de Deus, não está tendo um ato de fé. Em relação ao dinheiro, você está sendo um incrédulo, um ateu, um pagão, um filho do diabo que é adorador do dinheiro e não um verdadeiro filho de Deus. Seja lá qual for a sua renda, pequena ou grande, o dízimo é do Senhor. E não adianta procurar por aí pregadores ou teólogos que discordem disso, porque isso é palavra de Deus. E não adianta dizer, não, nisso eu não concordo com o pastor Edivaldo. Isso aqui não é opinião do pastor Edivaldo, não. É palavra de Deus. Você está discordando, é dele. Porque Abraão é o ícone da nossa fé. E Abraão então ganhou todos aqueles despojos. E desses despojos todos que ele ganhou, o dízimo foi dado a Jesus, representado pelo sacerdote Melquisedeque. Glória a Deus. Isso é despojar. Nós também temos uma luta interna contra a nossa própria carne. Por isso, um fortíssimo elemento que faz parte da nossa santificação é o nosso autodespojamento. Você acha que você pode ganhar de Deus numa luta? Então você tem que ser despojado, porque Deus ganha de você, Ele tem que levar o despojo. O despojo é direito dele, não seu, porque você perde a luta com Deus. Quem tenta lutar com Deus, quem tenta lutar contra a verdade, quem tenta lutar contra a palavra de Deus, vai perder. Porque Deus nunca perde. Porque Deus nunca perde. Por isso, um elemento que faz parte da nossa santificação é o nosso autodespojamento. Em termos materiais, em termos emocionais, em termos espirituais, em tudo que envolve a nossa vida. Acabei de falar de um deles, que é o dízimo, e além do dízimo tem ofertas espontâneas. São dois tipos de ofertas, né? O dízimo é uma oferta estipulada, 10%. Dízimo é 10 em hebraico. E oferta espontânea é aquela onde Deus observa como é o seu coração. No dízimo, Deus observa como é a sua obediência, e nas ofertas espontâneas, Deus vê como é o seu coração. Se você oferta com alegria, eu já conheci pessoas que ofertavam com tanta alegria, que o menos que eles ofertavam era o dízimo. Qualquer outra oferta que eles davam era maior do que o dízimo deles. Hoje tem gente que pensa que o dízimo é 10%, mas oferta é alguns trocadinhos, não uma ofertinha ali. Não. Aí você mostra o seu coração vale uns trocadinhos. Deus ama a quem dá com alegria. Uma das coisas que Deus abomina é pessoas sovinas, de mão fechada, especialmente quando são de mão fechada com as coisas do Senhor
com as coisas de Deus. Porque para o mundo, elas não são de mão fechada. Elas compram do bom e do melhor, não importa quanto seja. Mas para o Senhor é uma ninharia. Foi por isso que Jesus, um dia no templo em Jerusalém, ficou perto do gasofilácio. Ficou observando como as pessoas traziam ofertas do que sobrava da sua renda, e não das primícias da sua renda. Mas ele notou uma pobre viúva que deu de tudo o que ela tinha 2 moedas. Aí Jesus aproveitou isso para pregar aquele dia. Esta senhora aqui, ela deu mais do que todo mundo. Porque todo mundo ofertou aqui do que lhe sobrava. Mas ela, no alto da sua pobreza, trouxe 2 moedas que poderiam hoje ser úteis para ela comprar o leite e o pão lá para sua casa. Mas ela veio e ofertou a Deus. Porque ela ama o Senhor. Os outros não. Os outros pensam que podem comprar a Deus com as suas ninharias, com a sua miserável tendência e caráter de adoradores do dinheiro. Filhos de Deus aprendem a se despojar, especialmente das coisas materiais, porque onde está o teu tesouro, Jesus disse, ali está o teu coração. Isso é muito importante. Eu louvo a Deus, porque na nossa congregação tem boas pessoas tocadas por Deus e que dizimam e ofertam. Mas também tem pessoas aqui na nossa congregação que não dão um centavo. Vou dar dinheiro para pastor Edivaldo? De jeito nenhum, não dou dinheiro para pastor. Abraão deu para Melquisedeque. E ele nem sabia que Melquisedeque estava representando Jesus. Ele não perguntou para Melquisedeque em que ele ia gastar. Ele deu, porque isso é dar, entregar. Quando você faz isso, você está fazendo um ato de despojamento, reconhecendo que Deus triunfa na sua vida. Deus triunfa na sua vida. Deus conhece e sonda todos os corações. Ele vê exatamente como cada um é. E nessa área, que eu nem sabia que eu ia falar hoje aqui, estou falando aqui por direção do Espírito de Deus, não planejei isso. Nessa área, Ele vê também. E de acordo com o que Ele vê, Ele age nas nossas vidas. Então, quando a palavra diz aqui, né? Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono. Quanta gente que se sentia poderosa já se levantou nessa história da humanidade. Quanta gente igual a Hitler, igual a Nabucodonosor, igual ao faraó, igual a Alexandre o Grande, que pensava que tinha que conquistar o mundo inteiro. Onde eles estão agora? Para onde foram mesmo? Jazem a dormir o seu sono. Esse sono aqui é morte. O nosso Deus não morre. O nosso Deus é imortal. O nosso Deus é o Deus vivo. É o Deus vivente.
poderosos neste mundo se levantam e na mesma impetuosidade que se levantam, caem. Reis se levantam e caem. Príncipes se levantam e caem. Presidentes se levantam e caem. Todos os poderosos se levantam e no mesmo ímpeto em que se levantam, caem e vão dormir o seu sono. E o problema é onde vão. O problema é onde estão indo. Porque todas as riquezas que conquistam por causa do seu poder temporário e passageiro, não levam nada. Na sua morte eles são despojados. Deus arranca tudo das suas mãos. Morreu, não leva nada desse poder que tinha, e morrendo não leva nada das riquezas que tinha. E morrendo, morre com ele seus planos, suas ideologias, seus projetos que tinham de conquistar mundo, de conquistar pessoas, de manipular pessoas. Amados, essa é uma das obras de Deus. Deus despoja pessoas poderosas e nenhum valente pode valer-se das próprias mãos contra o Senhor. Tem um versículo no livro de Provérbios que fala: contra Deus não vale nenhuma inteligência, nenhuma sabedoria humana, nenhum plano humano. Contra Deus não vale nada, porque Deus vence tudo. Também no livro dos Salmos está escrito, o salmista Davi orando, que o Senhor frustra todos os planos dos homens. Você é um ser humano e tem planos? Deus frustra todos os planos dos homens. Só os planos de Deus não são frustrados. É por isso que filhos de Deus não fazem planos. Filhos de Deus se rendem ao plano que Deus tem para a sua vida. E oram a Deus: Senhor, cumpra-se na minha vida a tua vontade, o teu plano. Até Jesus nos deu exemplo orando: Pai, não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Vivemos em tempos que os crentes estão aí cheios de vontade própria, cheios de planos próprios, cheios de propósitos próprios, cheios de sonhos próprios. Deus frustra todos eles. Antes que Deus frustre, é melhor que você desista do plano. Porque quem desiste antes de Deus frustrar, vai ter menos sofrimento do que quando pensar que está lá realizando o seu plano, vier a frustração. É melhor ser precavido. Senhor, ó, eu não tenho plano nenhum. Eu quero só o teu plano. O plano de Deus nos leva para o céu. Os nossos planos nos levam para o inferno. Os planos de Deus nos levam para a glória. Os nossos planos são sempre aqui para a terra e nos levam para o inferno. Nos afastam de Deus. Por isso, filhos de Deus não têm planos. Filhos de Deus se consagram, se entregam e se rendem aos planos de Deus. Pai, o Senhor é o meu Pai. E o Senhor tem um plano na minha vida, e eu confio no teu plano.
E diz o salmista assim: e eu não me moverei, não farei um movimento, não darei um passo, sem saber que isso é o plano de Deus na minha vida. Aleluia. Os nossos planos é uma loteria fracassada. Deus não tem loteria na nossa vida, não. Ele abomina a loteria. Deus tem planos retos, corretos e determinados para a nossa vida. Filhos de Deus aprendem a se despojar dos seus próprios planos para se entregar ao plano de Deus. O plano de Deus é bom. Eu ouvi isso do primeiro dia da minha conversão. Quem pregou para mim disse: olha, o Senhor tem um plano na sua vida. E eu não sabia que naquela época, eu não sabia que dentro do plano de Deus eu vinha lá de Santos, onde eu estava na praia todo dia, aqui para o centro-oeste. Ia conhecer o Piqui, misericórdia, eu não gosto. Mas foi o plano de Deus, e eu estou rendido ao plano de Deus. E eu fico parado aqui, rendido ao plano de Deus. Se Deus tiver um plano para a minha vida, de me levar ainda para um outro lugar, eu estou rendido ao plano de Deus, e em tudo eu vejo como a mão de Deus nos impulsiona na realização do seu plano. Muitos anos eu moro aqui, e esse lugar aqui era os fundos da minha casa, tinha uma piscina bem ali. Deus me tirou da praia, me tirou da piscina. Então, um belo dia, minha esposa e eu estávamos orando, e o Senhor falou: constrói aqui atrás. E durante a pandemia, sem ter congregação presencial, o Senhor nos deu a graça de construir aqui esse galpão, essas salinhas, sem nenhum aperto financeiro. Porque Deus realiza os planos dele. Isso era plano de Deus. E para experimentar os planos de Deus, tem que estar sendo fiel àquelas 3 coisas que eu falei no início: oração, palavra e congregação. Repita comigo: oração, palavra e congregação. Aleluia. Os planos de Deus são inconfundíveis. Enquanto alguém pensar assim: será que esse plano que está vindo na minha cabeça é de Deus? Enquanto ela pensar nisso, a pessoa pensar nisso, saiba que não é. Porque quando é de Deus, é inconfundível. Você sabe que é de Deus. E não adianta querer impor sobre um plano que não é de Deus, que ele é. Porque não sendo, ele será frustrado. Por isso que é muito bom conhecer a palavra de Deus e o agir de Deus, como Deus age, tá? O MO de Deus, o modus operandi de Deus. Como ele opera. Especialmente na vida dos seus filhos eleitos que vão para a glória. Porque quem não é eleito, o Salmo 73 diz que Deus os deixa ficar lá no terreno escorregadio. Deus dá corda para eles mesmos se enforcarem. Mas dos seus eleitos, Deus tem um cuidado especial. Para que nenhum deles, porque no plano de Deus, nenhum eleito é
perdido. Os que são perdidos são filhos da perdição. Nenhum, Pai, Jesus orou, nenhum dos que me deste foi perdido. Glória a Deus. Por isso, amados, pessoas empoderadas neste mundo são pessoas enganadas por Satanás, iludidas pelo pai da mentira. Eu coloquei mais 2 slides aqui, de 2 mulheres de Deus na Bíblia. Uma delas é Ana, a mãe de Samuel, que orou assim, em 1º livro de Samuel, capítulo 2, versículo 4, louvando a Deus, ela disse assim: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Vamos repetir? O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Vamos entender quem são esses fortes e quem são esses débeis. Os fortes ali são as pessoas que vão fazendo os seus grupos no mundo, vão criando uma galera, cada um deles dentro do seu próprio orgulho, para se empoderarem diante da sociedade. Eu faço parte desse grupo. Esses grupos são os arcos deles. Eles então vão se tornando empoderados. Existe um grupo, entre todos os grupos sociais no meio da humanidade na Terra, existe um grupo que Jesus diz para esse grupo assim, eu sei que tu tens pouca força. É o grupo dos débeis. Para quem Jesus disse, tu tens pouca força? Para quem Jesus disse, tu tens pouca força? Estou fazendo uma prova agora. Quantos anos que eu passo Apocalipse aqui em janeiro e fevereiro? Para quem Jesus disse, tu tens pouca força? Para a igreja de Filadélfia, das 7 mensagens. A igreja de Filadélfia representa, como a Neila está falando aqui, os eleitos de Deus. Tu tens pouca força, porém guardaste a minha palavra. Tu tens pouca força, porém guardaste a minha palavra. Que pouca força é essa? Pouca força social. O grupo dos eleitos não fazem marchas no mundo, nem marcha para Jesus, que Jesus não quer nenhuma marcha. Os hereges que fazem marcha para Jesus, Jesus não quer nenhuma marcha. Ele não precisa de nenhuma marcha. Jesus não levantou gente para marchar, para fazer marcha no mundo. Levantou pessoas para ser suas testemunhas, para ser sal e luz no mundo, para ser pregadores do evangelho no mundo, não para sair marchando na rua. Grupos que saem fazendo marcha na rua são grupos que querem mostrar a força do seu arco, o poder do seu arco, que querem se impor diante da sociedade. Nós não precisamos nos impor diante da sociedade, porque o nosso Deus já é maior do que toda a sociedade, e a Ele que nós pertencemos. O grupo dos eleitos é o grupo menor em quantidade e por isso considerado o grupo mais fraco, o grupo dos débeis, mas eles são cingidos da força do Senhor. Eles são revestidos da força do Senhor, enquanto o arco dos poderosos será quebrado. Aleluia. Outra mulher foi a mulher que foi o instrumento de Deus para ser a mãe de Jesus, Maria, e ela também louvou a Deus dizendo assim,
em Lucas 1:52, no hino, num salmo que ela compôs, inspirada por Deus, que levou o nome de Magnificat, em latim, né? Onde ela diz, né? Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E num dos versículos deste cântico, deste salmo que Maria compôs, ela declarou que Deus derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Vamos repetir? Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Você percebe, só nesses 3 textos, mas isso está presente em toda a Escritura, mas só nesses 3 textos de hoje, Salmo 76, 1 Samuel e Lucas, que uma das ações de Deus é derrubar os poderosos dos seus tronos. Deus derruba os poderosos dos seus tronos e os empoderados dos pódios que eles mesmos criam para subir e querer buscar fama, riqueza, poder, se exaltar acima de todas as outras pessoas, ser poderosos influencers na internet. Deus derruba esse povo todo. Deus derruba os empoderados e os poderosos dos seus tronos. Ele exalta os humildes. O primeiro humilde que já está exaltado em glória é Jesus. Enquanto na terra se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. É o primeiro humilde exaltado, e que nos exortou aqui na terra, dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não aprenda com essas pessoas do mundo aí que querem ser empoderadas. Eu não preciso disso nos meus filhos, na minha obra. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando ele começou a pregar o sermão da montanha, a primeira palavra que ele disse: benditos os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. E tanto Tiago como Pedro escreveram em suas epístolas, citando Provérbios: Deus resiste os soberbos, dá graça aos humildes. A humildade, que representa o despojamento de toda soberba, o despojamento de todo orgulho, o despojamento de toda vaidade, o despojamento de toda arrogância, o despojamento de todo autoengrandecimento. A humildade é uma das grandes características do Filho de Deus e dos verdadeiros filhos de Deus, e uma das mais importantes doutrinas da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Na sua palavra, uma coisa importante que Deus ensina a seus filhos é serem humildes. Em nome de Jesus. Porque quem não for, vai perder tudo
e também a eternidade no lago de fogo e de enxofre. Quem não se despoja agora, será despojado obrigatoriamente depois. E aí vai ter choro e ranger de dentes. A misericórdia já foi dada. Ele deu Jesus. Quem o obedece tem vida eterna. Quem é rebelde contra o Filho, sobre eles permanece não misericórdia, mas a ira justa de Deus.